história ou do dizer de um começo. Tudo tem um começo, né? Tudo tem um início. E quando Gênesis está na Bíblia para relatar o começo, ele não está na Bíblia para estar contradizendo a ciência, porque a ciência é sabedoria de Deus para o homem. Então Deus sim, às vezes ele se agrada da ciência, porque se não tivesse ciência, o que nós teríamos? Não teríamos médicos, não teríamos a ciência ao nosso favor. Se nós usarmos a ciência ao nosso favor, não é bom? Então tudo que é bom agrada a Deus. Então quando Gênesis está na Bíblia, ele não está para dizer que Deus só foi Deus e tal. Não está para armar confusão com a ciência, mas está Gênesis no começo, no princípio, para relatar o plano de Deus para a humanidade. Quando nós lemos Gênesis no capítulo de número 1, nós vemos que Deus está dizendo através de Moisés, que escreveu Gênesis, no princípio. Então, no princípio, antes de tudo, Deus criou os céus e a terra. Noé, quando ele está na arca, antes de chegar na arca, Deus diz a ele que iria ter um concerto com ele, e dele Deus iria fazer algumas coisas através da vida dele. Mas só que nós temos que entender um pouco antes. Então vamos lá. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1 está dizendo bem assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então quando nós lemos no princípio, nós percebemos que se Deus estava no princípio, não era Deus que estava no princípio, era o princípio que estava em Deus. Então quando Deus cria toda a terra, é porque ele existia no seu coração o desejo de que algo o adorasse, de que algo engrandecesse o teu nome. Porque quando nós percebemos, nós entendemos, nós fomos estudar, Deus existia antes de tudo. E quando Deus existe antes de tudo, ele decide criar algo para o engrandecer, para adorar a ele. E quando nós vemos, Deus cria o quê? Deus cria anjos, Deus cria arcanjos, Deus cria querubins. Porque muitas das vezes nós cantamos aquele louvor porque ninguém explica Deus. Segundo a ciência, o cérebro do ser humano é usado cerca de 10%. Se imagina se nós usássemos cerca de 100%, seria grande coisa. Mas só que a nossa cabeça, nosso cérebro, nós estamos usando cerca de 10%. O que seria um ser humano com 10% explicar um Deus que existia antes de tudo? Então quando nós entendemos que Deus existia antes de qualquer coisa, nós aprendemos que ele criou os céus. E quando ele está nos céus, ele cria anjos, ele cria querubins, ele cria serafins. Nada para a glória deles, mas tudo para a glória de Deus. E quando ele cria esses anjos, ele dá os seus nomes. E um deles se chama Lúcifer. Lúcifer, ele era anjo de luz. Ele era entre os anjos o mais belo, o mais formoso e o que Deus mais colocou sobre a cabeça dele, responsabilidade. Deus coloca sobre Lúcifer grandes responsabilidades, e ele começa a criar na sua cabeça que ele é alguma coisa. Às vezes nós achamos que somos alguma coisa. Quando eu cheguei aqui nessa noite, eu olhei o grupo de louvor e não cantassem eu falei, meu Deus do céu, eu não sou nada. Eu olhei a mocidade e não cantassem sem eu tocando, sem eu regendo, fazendo alguma coisa. Preste atenção, se você não está, a obra não para, tudo vai continuar. Deus sempre levanta alguém. Nessa noite ele está dizendo, ei, você que está muito exaltado, vai abaixando a poeira, porque senão eu vou te abater. Quando Gênesis nos relata que Deus criou tudo isso, não nos relata que Deus cria anjos, mas nós entendemos depois que Deus criou os anjos. E Lúcifer cria e sobe para a cabeça, e que ele pode sim ser maior que Deus. E ele diz entre os anjos que está no céu, ele diz assim: eu subirei e serei, ou sentarei no trono de Deus, e serei mais alto do que Deus. Preste atenção, ele está dizendo que ainda vai ser, não que ele ainda é. Porque Deus não dá glória a ninguém. Deus distribuiu sobre Lúcifer grandes coisas, grandes requisitos, mas ele não valorizou. Deus então trava uma batalha contra Lúcifer e derruba ele sobre os mais altos céus,
caindo sobre a terra. Presta atenção, antes de tudo isso, Lúcifer já tinha caído na terra, então Deus já existia, a terra Deus já tinha criado, e Deus já queria coisas com a terra. Mas só que quando nós entendemos que Lúcifer cai na terra, o plano de Deus não se deu certo. Deus volta no Gênesis capítulo 1, versículo 1, dizendo que no princípio, porque antes de tudo isso acontecer, Deus já existia, e Ele criou a terra. Mas aí no versículo de número 2, e a terra era sem forma e vazia. Quando nós lemos isso, alguns estudiosos dizem que quando a terra era sem forma e vazia, é porque Lúcifer já havia caído sobre a terra. Lúcifer já tinha destruído toda a terra. Mas quando nós vemos que Deus ele cria todo esse plano, todo esse propósito, é porque Ele já existia antes de qualquer coisa. Deus, antes de despontar a primeira vez o sol, Ele já existia. Antes da terra dar sua primeira volta em volta do sol, Ele já existia. Antes de Deus criar todos os planetas, Deus já existia. O profeta Isaías, no capítulo 43 e versículo 13, está nos dizendo que ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Então, quando nós lemos em que Deus já existia antes de qualquer coisa, eu já libero uma palavra profética para você. Antes desse problema ser criado na tua casa, na tua parentela, aonde você estiver, Deus já existia. E nessa noite Ele está dizendo: quem é que vai fazer escapar das minhas mãos? Operando eu, ninguém me impedirá. Aleluia! E quando nós vemos tudo isso se passa no Gênesis, Adão e Eva caem, Adão e Eva pecam. E quando eles se distanciam de Deus, nós vemos que eles estão distantes de Deus. E toda a família, toda a parentela que viria após Adão seria dispensado do Jardim do Éden. Porque o Jardim do Éden era só para Adão e Eva, era para continuar, mas eles pecaram, então saíram. E quando eles saem, a descendência de Adão não é boa. Passa-se alguns anos e a descendência não vai se melhorando, vai piorando. Capítulo 6, versículo 1, vai nos dizer sobre: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhos, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram mais formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então os homens se multiplicavam, não só por eles gostarem da terra, mas eles se multiplicavam para satisfazerem os seus prazeres carnais. E quando nós lemos tudo isso, nós vemos que Deus ele está à procura em toda a terra, com seus olhos procurando, porque desde o princípio, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nos diz a primeira promessa que Deus diz à própria serpente: e de ti você me feriu o calcanhar, mas eu levantarei um só homem que te ferirá a cabeça. Quem é esse? Jesus o Cristo Nazareno. Jesus viria e mataria toda aquela cúpula em que perseguiu os seres humanos, todas aquelas coisas que nos cercavam. Agora nós somos livres, nós somos libertos. Então Deus está à procura na terra, e quando Ele está procurando sobre toda a terra, Gênesis capítulo 6, versículo 18 nos diz assim: mas contigo estabelecerei o meu pacto. Quem é Noé? Deus procurou sobre toda a terra, mas não achou. Depois procurou novamente, aí sim encontrou. Deus sabia que Noé iria se distanciar, Deus sabia que Noé iria se embriagar e não agradar a Deus, mas Deus não estava preocupado com isso. Ele precisava daquele momento de Noé, e Deus está dizendo para você: eu sei que você pecou, eu sei que você errou, mas eu achei graça sobre você nessa noite, e eu vou te levantar. Só quem acredita nessa palavra, levanta a mão e dá glória a Deus. Então Deus está procurando Noé. Quando Deus acha Noé, Deus estabelece sobre Noé um pacto. Ele fala assim:
sobre a sua família eu colocarei a minha aliança, o meu conserto, porque a partir de quando Adão e Eva erram, Deus já começa a criar o plano de salvação. Não que Deus começou a criar a partir disso, Deus já criava antes de tudo isso, que eu disse em Isaías 43:13, Deus já existia muitos anos atrás. Então quando tudo isso aconteceu, Deus viu que o povo era ruim, mas escolheu a Noé. Deus escolheu a Noé e tirou dele os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Quando Deus rodeia sobre toda a terra, procurando se Ele poderia se alegrar com algum coração, e ninguém se alegrava. Por quê? Porque muitos dos homens, igual eu disse, eles procuravam os seus prazeres carnais, em saciar os seus desejos, em saciar aquilo em que eles precisavam. Então Deus levanta Noé e diz: começa a profetizar sobre esse povo, que vai vir uma grande tempestade por cerca de alguns dias, e eu vou inundar toda a terra, porque Deus está dizendo, em Gênesis 6, está dizendo, e Deus se entristeceu de ter criado a humanidade. Deus se entristece de ter criado o homem, e Deus se entristece de ter criado os animais. Mas aí Deus levantou a Noé e começou a profetizar: eu vou derramar sobre toda a terra muita água, eu vou derramar sobre toda a terra muitas águas, e elas cobrirão todas as colinas, os mais altos montes serão cobertos. O povo não acreditava. Por quê? Porque até aquele tempo nunca sequer tinha caído uma gota de água sobre a terra. A água não existia de cima para baixo, só existia água em toda a planície terrena, não vinha água do céu. E aí Deus levanta a Noé para profetizar ao povo: Deus vai derramar água, Deus vai derramar, se arrependa que eu estou para voltar para vocês. Mas eles não se arrependeram, continuaram com seus atos pecaminosos. E quando Deus diz a Noé começa a construir uma arca. Noé começa a criar toda uma arca, para quando essa água chegasse, ele entrasse para a arca e nada lhe acontecesse. Mas aí Deus levanta Noé e continua profetizando, e alguns passam e dizem assim: esse camarada é louco. E outros passam e dizem assim: esse camarada tem algum problema mental, porque nunca caiu uma gota de água, e ele está dizendo que vai vir um dilúvio. Dilúvio é o que? Excesso de alguma coisa. Eu posso aqui, não estou na igreja, estou em um palco, e alguém bate muitas palmas para mim, estou recebendo um dilúvio de palmas. Estou recebendo, alguém não gostou de mim, estou recebendo um dilúvio de crítica, né? Pode ser isso, mas só que ele está ministrando sobre o povo que viria um dilúvio de água, excesso de água. Como que pode alguém ser louco a esse ponto em dizer que um lugar que nunca caiu água, nunca sequer uma gota de água caiu, e alguém dizer que vai cair água? Eu vou te dizer uma palavra profética aqui para você nessa noite. Se você quiser receber, receba. Deus está dizendo que Ele vai te levantar aonde você estiver, não importa onde você estiver. Deus está dizendo que Ele vai te levantar para profetizar coisas que ninguém nunca viu. Mas Deus nessa noite está dizendo: eu vou te levantar para profetizar que virá água sobre lugares secos. Eu irei te levantar para profetizar sobre algo em que nunca caiu a água. Mas nessa noite eu derramo a minha água, o meu bálsamo sobre a tua vida, porque você vai sair daqui transformado para profetizar. Por onde quer que for, Deus vai te levantar. Deus então levanta Noé, e ele está ministrando, e muitos não acreditam. Já estou encerrando. Muitos não acreditam naquela palavra. Quando nós lemos, o pastor Anderson trouxe o ensinamento na terça-feira em Timóteo, 1 Timóteo, se não me engano, e nos estava nos dizendo em 1 Timóteo 4, versículo 4: tudo que Deus criou é bom, e toda a terra que Deus criou ela é boa, mas só que o que estraga é o pecado. O pecado entrou na terra, o pecado entrou por um só homem. Mas aí às vezes nós viemos à igreja e nós pecamos, nós estamos distante de Deus. Preste atenção. E aí você não entende porque está tão distante de Deus. Mas só que Deus hoje tem uma palavra para o teu coração, e que Ele estará reatando a aliança que fez contigo. Porque quando nós lemos em Romanos,
capítulo de número 5 e versículo 12 em diante, está nos dizendo que por um só homem entrou o pecado no mundo, mas também por um só a graça superabundou. Então onde tem pecado, a graça vai superabundar. Deus nessa noite está dizendo que vai tirar do teu coração aquele peso, aquela angústia que está levando sobre ele, sobre as costas dele, porque ele está dizendo: eu levantei, eu que exalto, eu que humilho, eu que abato, mas eu que faço. Então nessa noite ele está dizendo: por um só homem entrou o pecado, mas por um só saiu e veio a graça. Para a glória Espírito Santo. Deus está dizendo nessa noite em que a presença dele estará abraçando você. Quando ele derrama o dilúvio sobre toda a terra, eles não acreditavam, e quem não acredita vai morrer. Quem não acredita na promessa de Deus, ele vai morrer, porque a promessa é de Deus. Espírito Santo, a promessa foi feita na tua vida, mas aí agora Noé está dentro da arca, e quando ele está dentro da arca, ele está fechado. O que o Tiago Mateus disse? Fica aqui dentro, não sai de dentro. É aqui dentro que Deus te chamou, é aqui dentro que Ele te separou, é aqui dentro que Ele te chamou. Mas ainda tem gente que decide sair. Mas toma cuidado, que às vezes se você sair, as águas do dilúvio vai vir com tanta força que às vezes não dá nem para saber se você vai ficar vivo. Mas nessa noite Deus está dizendo que Ele está abraçando essa igreja e está guardando ela dentro da arca. Não importa o que está lá fora, não importa o que tem lá fora, Ele está te abraçando aqui dentro. E Ele está dizendo que essa semana será uma semana diferente na tua vida. Se você acredita nessa palavra, levanta a mão e dá glória a Deus. Noé, quando estava na arca, ele estava preso, porque o dilúvio, a água tinha coberto todos os rios, e tudo em volta dele estava preso. Ele não tinha mais para onde ir, só dentro da arca. Mas só que Deus diz a ele que alguns dias depois ele secaria as águas e a arca iria parar. Primeiro, Deus não mandou esse dilúvio para te matar. Deus não mandou esse dilúvio para acabar com a tua história. Deus não mandou esse dilúvio para te exterminar da face terrena. Mas Ele está dizendo: a mesma água que te levantou, que fez tudo isso, pode ter certeza que quando ela baixar, você não vai ter só um monte ou só um terreninho, você vai ter grandes montes para desvendar. E nessa noite Ele está dizendo que você vai desvendar grandes coisas, e não importa o que passou, a água vai abaixar, e da arca você vai sair para conquistar grandes coisas. Jesus estava andando sobre cima das águas, e os discípulos olham e falam: quem é esse? Porque as águas tinham sobrecarregado o barco, e o barco estava muito tenebroso, batendo para lá, terrível, quase caindo. Mas aí Jesus vem andando por cima das águas. Deus está nessa noite mandando liberar uma palavra no seu coração. Não importa, eu sei que vocês não estão preocupados com quem vem andando. Às vezes nós não preocupamos em entregar o nosso melhor a Deus ou a Jesus. As águas estavam sobrecarregando aquele barco a ponto deles cair. O perigo não era o barco, o perigo não era nada, o perigo era só a água. Mas Jesus está dizendo que nessa noite Ele vem andando por cima das águas para te resgatar, para te socorrer. Se você acredita nessa palavra, levanta a mão, dá um glória a Deus. Deus estava dizendo a Noé: ei, eu vou reatar a minha aliança contigo, mas é através de uma só pessoa. Às vezes você vem à casa do Senhor, não importa onde for, a igreja que for, você vem à casa de Deus, você vem em busca e tenta resgatar aquilo que foi perdido. Mas aí Deus, com a sua bondade, Ele está dizendo que através da sua vida, como Ele fez de Noé, Noé pregou, apregoou e disse, foi, ninguém acreditou, todos morreram. Mas é através da tua vida que Deus vai resgatar a tua família. É através da tua vida que Deus vai resgatar o teu pai. É através da tua vida que Deus vai resgatar a tua mãe. É através da tua vida. Mas eu errei, não importa. Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí nós vamos para Romanos 5, que eu acabei de ler, Romanos 5:12.
Mas por